Quem aqui talvez em algum momento da sua vida clamou a Deus dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu tenho certeza que muitos aqui. O tema da nossa reflexão é a presença. E eu sei que ao longo dessa ministração o Espírito Santo ele vai se revelar a você. Você que talvez ache que Deus te abandonou, você que talvez por alguma situação que você está enfrentando, você tenha acreditado que Deus não quer te ouvir. Deus vai se revelar para você. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a tua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler o verso 18 até o verso de número 20. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero aqui também, antes de iniciar a mensagem, já dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Permaneça até o final, porque Deus vai falar ao teu coração. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fecha a tua Bíblia. Eu quero repetir mais uma vez a última parte desse versículo. E eu gostaria, se possível, você ouvir com os teus olhos fechados. Eu quero repetir essa declaração, que é até mesmo uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Olha só o que o Senhor está dizendo para você: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode abrir os teus olhos. Qual é o momento que você se encontra hoje? Qual é a tua situação? Eu sei que quando eu perguntei aqui que se alguém que em algum momento da sua vida talvez já fez esse questionamento: Deus, fala comigo. Deus, por que o Senhor não me responde? A alma angustiada diante de tantas situações que não consegue entender, e parece que Deus ele não quer falar conosco. E essa palavra que o Senhor lhe fala aos nossos corações é: eu sempre estive com vocês, eu sempre permaneci presente com vocês. Eu sei que é muito comum, igreja, nos momentos de solidão, nos momentos onde nós enfrentamos o processo do deserto, muitas vezes vem questionamento ao nosso coração, porque é nesses momentos que nós nos tornamos às vezes vulneráveis e estamos muitas vezes sujeitos a algumas circunstâncias da vida. Circunstâncias essas que às vezes você não consegue controlar e você não sabe nem ao menos o porquê você chegou a esse ponto. E tudo que você mais quer: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. E se eu disser a você: se Deus não falar? E se Deus não te responder? O que você vai fazer? É nesse momento quando a nossa alma grita por socorro, que às vezes nós esquecemos da promessa que o Senhor Ele declarou a nós,
que em todo o tempo estaria presente conosco. E deixa eu falar algo para você. Mais do que você ouvir a voz de Deus, é você perceber a presença dele com você. Porque nem sempre você vai ouvir a voz de Deus. Eu sei que é muito bom nós ouvir a voz de Deus dizendo: meu filho, eu estou com você. Meu filho, não temas, eu estou contigo. Meu filho, não fique assombrado, porque nessa luta você não vai pelejar. Eu sei que é muito bom, mas melhor do que isso é quando os teus ouvidos não conseguem ouvi-lo, quando os teus olhos não conseguem vê-lo, mas o teu espírito pode perceber que ele está presente em todo o tempo. É por isso que muitos cristãos entram em crise, porque querem ouvir a voz de Deus, e é no momento onde a alma está angustiada, a alma está perturbada, e não consegue deixar o espírito se tornar sensível à presença eterna daquele que nunca nos deixou. Essa promessa que Jesus fez aos discípulos, se você pegar o original dessa palavra, é no sentido de estar presente em todo o tempo, em toda circunstância, em todos os momentos. Momentos bons, Ele está com você. Momentos difíceis, Ele está com você. Momentos quando as pessoas te abandonam, quando as pessoas viram as costas para você, Ele está com você. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de uma autoridade terrena, eu estou falando daquele que pode todas as coisas. O Senhor, Ele disse aos seus discípulos: eu estou subindo ao céu, mas todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão. A ordem é seguir, a ordem é caminhar, não é parar. Vão, porque eu sempre estarei com vocês, todo o tempo. O Espírito Santo, Ele fala no meu coração de pessoas que estão enfrentando situações que não estão entendendo, e por não entender a situação e não conseguir ouvir a voz de Deus, tem até mesmo julgado que Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu de você, Ele está presente. Por esses dias eu tenho enfrentado uma situação muito difícil, e nesse momento onde a nossa alma começa a se desesperar, porque às vezes as pessoas acham que pastor, presbítero, evangelista, missionária não enfrentam lutas. Antes de eu subir aqui, eu falei com a minha esposa, disse: olha, Deus tem uma palavra para mim hoje. Porque é muito mais fácil e prático você achar: olha, o Wagner vai ministrar porque ele já viveu, porque tudo está bem com ele. E nem sempre é assim. Nós não sabemos quantas vezes o pastor Mateus subiu a esse púlpito, e muitas vezes talvez até mesmo doente, até às vezes enfrentando situações difíceis, mas pregando uma palavra de fé. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que nós cremos, igreja. E é isso que faz toda a diferença. E por mais de 3 semanas eu tenho enfrentado uma situação que é uma situação que não é muito comum. E nessa situação, toda vez quando eu ia clamar, falava: Deus, fala comigo. Eu chorava aos pés do Senhor, clamava, derramava minha alma, dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E Deus falou comigo? Não. Teve uma vez, quando eu estava voltando para a cama, a minha esposa perguntou: Deus falou com você? Eu falei: não falou, mas hoje foi diferente, porque mesmo que Ele não falou, eu pude senti-lo. Eu estava na sala de joelhos, e já não estava mais pedindo para Ele falar comigo, mas nesse momento eu pedia para Ele: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Queridos, naquele momento eu senti uma glória de Deus tão grande entrando naquela sala, e é como que o Espírito Santo colocasse as mãos sobre os meus ombros. E naquele momento que Ele colocou as mãos sobre os meus ombros, o meu corpo todo começou a estremecer. Eu não ouvi uma palavra sequer,
O Espírito Santo não me falou nada, mas o meu espírito pode sentir aquilo que Ele já está fazendo. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. E é muitas vezes nesse momento que nós enfrentamos, quando a tua alma quer ouvir a voz de Deus, quando a tua alma grita por uma resposta de Deus, é nesse momento que você precisa silenciar a tua alma, porque mesmo que Ele não fale, a promessa dele continua valendo para a sua vida. Eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Quando você levanta, eu estou com você. Quando você se deita, eu estou com você. Quando você entrar naquele hospital para poder fazer aquele exame, eu estou com você. Eu não te deixarei. Mas eu quero falar para você algo muito importante. Existe uma diferença enorme sobre estar presente e a presença. Seria até irônico eu disser aqui: quem está presente hoje aqui? Mas essa pergunta vai muito além do estar fisicamente presente. A pergunta que eu faço para você é: onde você está agora? Porque o teu corpo pode estar aqui, mas a tua alma, ela pode estar vagando por teus problemas que você está enfrentando, pela situação que você está passando, pelo medo que você está enfrentando agora. Há uma diferença entre estar presente e ter a presença. Porque estar presente é você ocupar o lugar, mas a presença é quando você intensifica aquele lugar. Mais do que você estar presente aqui, é você ter presença aqui. É você saber que nesse lugar é o melhor lugar que você pode estar. É você não permitir que a sua alma fique vagando diante dos problemas e dilemas que você está enfrentando, e saber: eu estou no melhor lugar, porque nesse lugar eu sinto a presença daquele que pode todas as coisas. Eu volto a perguntar a você: aonde você está? Porque essa pergunta já não é mais uma pergunta física, geográfica. Aonde a tua alma está agora? Presa na angústia? Na solidão? Presa no problema financeiro da tua empresa? Aonde a tua alma está agora? Presa a um diagnóstico do médico? Ainda que Deus nele não fale, a presença dele muda o ambiente, porque ele não está presente, mas ele está com a sua presença manifesta. Um dos atributos do Senhor é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui, Ele está aqui. Deus está lá onde a pessoa está usando crack, Deus está. Deus nesse mesmo momento, Ele está lá no Irã. Nesse mesmo momento Ele está em qualquer outra parte do mundo, porque Ele é onipresente, é um dos atributos de Deus. Mas eu quero que você vá mais além, não queira entender que Ele está presente em todos os lugares. Existe algo que se chama Shekinah, que agora já não se trata mais da presença de Deus no poder de estar em todos os lugares, mas é a presença revelada dEle neste lugar. E Ele quer mudar este lugar. Este lugar que eu estou me referindo, não estou falando da igreja, mas eu estou me referindo a você. Este lugar de solidão, de vazio, de angústia, Ele quer preencher este lugar com a presença dEle. Abra comigo Daniel capítulo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o verso 16 e o verso de número 18, até o 18. Daniel capítulo 3 diz assim, o verso 16 ao 18: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Só para você entender,
Qual era o contexto dessa história? O rei da Babilônia, ele havia feito uma estátua, e no dia da inauguração ele ordenou que todas as pessoas se prostrassem diante da estátua do rei. Mas existia 3 jovens que não se prostraram. E quando eu falo de 3 jovens, eu quero também que você entenda que não era apenas esses 3 jovens que eram judeus, mas a Bíblia menciona apenas esses 3 jovens. Eles não se curvaram diante da estátua do rei. E os demais? Não sei. Talvez alguns fizeram algumas concessões dizendo: Senhor, a gente vai se prostrar aqui, mas a gente sabe que somente o Senhor é o único Deus. Nós vamos nos curvar aqui, mas eu quero que o Senhor entenda que nós estamos nos curvando aqui só para não ser mortos, mas nós entendemos que somente o Senhor é Deus. Mas esses não. Esses disseram: nós vamos permanecer de pé. Agora imagina, centenas de milhares de pessoas se prostrando. O rei, talvez num lugar mais elevado, numa plateia, não sei. E ele começa a olhar de longe, 3 homens em pé. Qual era a ordem? Quem não se prostrasse deveriam ser mortos na fornalha. Quando o rei manda então perguntar: olha, talvez eles não entenderam, talvez eles não ouviram bem. E eles disseram: não, nós ouvimos bem. Nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. O rei ficou furioso, e como se não bastasse lançar esses 3 jovens na fornalha, ele pediu para que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, a ponto de quando os homens foram lançar esses jovens, ao se aproximar dessa fornalha, eles morreram por conta da chama que era tamanha. Agora eu falo para vocês, eles permaneceram fiéis a Deus. Eles não se prostraram diante daquela estátua. Deus respondeu eles. Seria muito bonito se nós, na nossa pregação, dissesse: eles não se prostraram, então veio um anjo do céu, houve um movimento. Mas não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Deus não respondeu, Deus não falou. Eles não ouviram a voz de Deus dizendo: olha, vocês vão morrer, tudo bem, eu estou com vocês. Não. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aqueles jovens foram. Toda vez quando eu leio essa palavra, eu fico falando: Deus, porque pelo menos o Senhor não falou para eles: olha, fica tranquilo, eu estou com vocês. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Porque não precisava eu falar, porque ele já sentia que eu estava com eles. Há momento que Deus não vai falar, mas nesse momento você precisa senti-lo. Imagina aqueles 3 homens sendo levados, amarrados. Talvez Sadraque falava para Abednego: Deus falou com você? Não, mas eu estou sentindo uma presença dele tamanha aqui. Falava com Mesaque: olha, Deus falou com você? Não, Deus não falou nada, mas glória a Deus, porque eu sinto que Ele está aqui conosco. Deus não entrou na fornalha depois, Ele já estava presente com eles antes mesmo da fornalha. Não precisou de Deus falar, apenas a presença manifesta dEle era suficiente para aqueles jovens. E vocês conhecem essa passagem. Aqueles homens foram lançados naquela fornalha. Aqueles soldados morreram somente de chegar próximo daquela fornalha. Mas naquela fornalha eles andavam tranquilamente, porque a mesma presença que estava com eles quando eles não se prostraram era a mesma presença que estava com ele dentro da fornalha. Antes de você querer ouvir a voz de Deus, tenha ciência que Ele está presente com você. O rei, ele olhou e disse: nós não lançamos 3 pessoas, por que tem 4 lá? Quando aqueles homens saem, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, se você continuar a leitura,
que nem um fio de cabelo deles queimaram, que nem cheiro de fumaça estava na roupa deles. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Deus não falou, mas Ele estava presente. A presença de Deus é suficiente para apagar o poder do fogo. Eu não sei que situação você está vivendo hoje, mas Deus está dizendo para você: ainda que eu não fale, ainda que você não ouça a minha voz, eu estou presente. A minha presença é suficiente para mudar essa situação. Aleluia. Você não precisa ouvi-lo, você só precisa senti-lo, porque a presença dele pode mudar o ambiente. A presença dele muda a circunstância. A presença dele muda qualquer impossibilidade. Jesus, ele nos dá um exemplo, irmãos, de obediência, mesmo nos momentos que Deus não falava. No capítulo 1 de Marcos, coloca por favor o verso 12 ao 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Em seguida o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus nos dá o melhor exemplo de você entender que a presença é melhor do que ouvir. A presença de Deus é melhor do que você ouvir a voz de Deus. Aliás, quantas vezes você já ouviu a voz de Deus e nos momentos de deserto, de vale, de solidão, você se desesperou, você muitas vezes desistiu? Você não tinha ouvido a voz de Deus? Meu filho, eu estou contigo, abre esse negócio, essa empresa, eu vou prosperar. Enfrentou a situação, enfrentou a crise, quis parar. Eu acho que não foi Deus que falou comigo, Wagner. Será? Porque mais do que você ouvir a voz de Deus, é você carregar a presença dEle na sua vida. Jesus, quando Ele iniciou o seu ministério, aqui nesse capítulo 1 de Marcos, é exatamente o momento quando Jesus, depois de ser batizado, o Espírito Santo o impele ao deserto. E eu gosto muito de quando Marcos começa a escrever esse momento, porque Marcos detalha que Jesus, ele foi tentado durante 40 dias. Porque algumas pessoas interpretam o momento de Jesus no deserto somente quando ele teve fome, então aproximou-se o tentador, como se fosse apenas um momento onde o tentador tentou fazer ele desistir. Mas não, Marcos, ele é enfático ao dizer: durante 40 dias Jesus foi tentado por Satanás. Interessante que alguns versículos antes, é narrado aqui no Evangelho que Jesus, ao sair das águas, ouviu uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em que me compraz. Wagner, Jesus ouviu a voz de Deus. Sim, mas não no deserto. Porque durante os 40 dias que ele passou no deserto, não há sequer em nenhum dos relatos de Mateus, Marcos e Lucas que ele ouviu Deus falar com ele. Entenda uma coisa, igreja: Jesus não estava sozinho no deserto. A presença de Deus estava com ele em todo momento, igreja. Jesus, ele não estava ali sozinho com os animais selvagens, não. Primeiro dia no deserto, a presença de Deus estava com ele. Segundo dia no deserto, a presença de Deus estava com ele. Durante os dias de tentação, a presença de Deus estava com Jesus no deserto. É claro que é muito bom quando nós ouvimos,
Seria muito legal se nós entendêssemos, ou se talvez alguns dos evangelhos narrassem, que no primeiro dia Deus dissesse a Jesus: olha, você vai passar 40 dias, mas fica tranquilo, amanhã eu vou mandar um WhatsApp para você dizendo: seja forte e corajoso, mantenha a sua fé, não desista. Mas não é isso que aconteceu. Tudo que nós entendemos nos 3 evangelhos que narram essa situação é que durante todos os dias, durante os 40 dias no deserto, não se ouviu sequer uma voz do céu, talvez dizendo: tu és o meu filho amado. Não. E é nesse momento onde a voz de Deus muitas vezes se cala, que o tentador ele age. Se você pegar o relato das tentações, e tentações, quando eu me refiro, são a tentativas que Satanás fez para tentar desestruturar Jesus. Ele trabalhou no ego, ele trabalhou no orgulho, mas principalmente ele trabalhou na identidade. Mateus narra muito bem esse episódio, quando durante as tentativas que Satanás fez para poder desanimar Jesus, muitas delas Satanás disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. O que Satanás estava tentando? Tocar na identidade. Toda vez quando você não ouve a voz de Deus, Satanás usa essa situação como uma oportunidade para querer tirar a sua identidade. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que muitos aqui talvez já passou esse dilema de enfrentar situações aonde muitas vezes na mente Satanás lançou palavra dizendo: não é você que é o Filho de Deus? Cadê Deus? Olha o teu casamento, o estado que está. Olha o teu filho onde está. Olha a situação da tua empresa. Se você fosse filho de Deus, aonde você estaria? Será que essa é a vontade de Deus? Mas quando a presença está, a voz não se faz necessária, irmãos. Durante os 40 dias que Jesus esteve no deserto, a presença de Deus estava com ele em todo momento. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, Jesus não venceu ele com poder, com autoridade, dizendo: sai agora. Não, Jesus venceu pela palavra. Não sei se você está entendendo, mas se você quer manter essa presença na sua vida, você precisa ter a palavra no teu espírito. Você precisa ter a palavra no teu espírito. Momentos que a tua alma começa a gritar, é momentos quando a tua alma e o teu espírito está vazio da palavra que é Deus. Aleluia. Jesus ele demonstra isso, que o mais importante é a presença do que a palavra. Num episódio que aconteceu, onde Mateus começa a narrar, do capítulo 26, coloca para mim por favor. Perdão, João capítulo 12. João capítulo 12, verso 27 ao verso 30, olha o que diz a palavra do Senhor. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava a ouviu e disse: tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Agora veja a resposta de Jesus: essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. As pessoas, ao ouvir aquela voz que veio do céu, elas ficaram assustadas, porque elas ouviram: eu o glorifiquei e novamente o glorificarei. Mas você acha que isso mexeu com Jesus? Você acha que Jesus precisava de ouvir a voz de Deus? Não. Quando as pessoas ouviram aquela voz, Jesus disse: essa voz não veio por minha causa,
essa voz veio por causa de vocês. O que Jesus estava dizendo: se Deus falar, eu tenho a presença dele do mesmo jeito. Se ele não falar, ele está comigo do mesmo jeito. Irmão, eu quero que você entenda nessa noite: ainda que Deus ele não fale, ainda que ele não responda da forma como você quer, tudo o que importa é o teu espírito entender que ele está presente. Deus falou alguma coisa? Não falou nada, mas eu sinto que ele está aqui comigo. Eu sinto que ele está comigo. Então continue. Pare com esse negócio, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu tenho que ouvir a voz de Deus. A presença é mais importante do que a voz. A presença é mais importante do que a voz. Jesus, ele disse àquele povo: olha, eu não precisava de ouvir essa voz, porque eu sei que ele está comigo. Mas vocês sim precisavam ouvir, para vocês entenderem que ele está comigo. Tem um momento, e eu quero que você coloque comigo, agora sim, Mateus 26, o verso 38. Eu quero ler o verso 38 ao 44, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Deus respondeu a Jesus. Ele respondeu, ele só não falou. Mas interessante que Jesus, quando ele foi orar, quando já estava próximo o momento dele se entregar naquela cruz, onde a sua alma estava angustiada, diante de tanta coisa que ele teria que passar, ele não chegou, se prostrou diante de Deus e disse: Senhor, fala comigo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele não chegou e disse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Não. A presença estava ali com ele. A presença de Deus estava ali com ele. E tudo que ele disse: Pai, se não for possível, faça a tua vontade. Durante 3 vezes Jesus repete a mesma oração. Mas veja, no verso 45 ao 46 diz assim: olha, depois voltou aos seus discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos, aí vem o traidor. Jesus não voltou da mesma forma quando ele foi orar. Quando ele foi orar, a alma dele estava angustiada diante daquilo que ele sabia que tinha que enfrentar. Mas interessante que nesse momento não se ouviu uma voz do céu dizendo: meu filho, aguenta firme, não desiste não, a humanidade precisa de você. Não, só houve um silêncio. Mas o silêncio não pode apagar a presença, igreja. Naquele momento que Jesus estava prostrado, a alma dele estava sendo restaurada por conta da presença de Deus que estava naquele lugar. Ainda que ele não teve sequer alguém para poder interceder com ele, ele levou Pedro, Tiago e João, que eram aqueles que estavam mais próximos dele, porque ele necessitava, como um homem que nós somos, de pessoas que estavam do lado dizendo: eu estou com você, nós vamos passar por essa situação junto. Mas ele não teve isso.
naquele momento quando ele se prostrou diante de Deus, ainda que Deus não falou uma palavra sequer, a presença de Deus trazia paz à alma de Jesus. A presença de Deus restaurava a alma do Senhor Jesus, a ponto dele se levantar, depois dele ter orado pela terceira vez, e dizer aos seus discípulos: vamos, vai acontecer agora, o traidor está chegando. Jesus não esperou o traidor chegar, Jesus não esperou os soldados chegar, não. A alma dele estava fortalecida a ponto dele ir de encontro àquilo que ele tinha que passar. Nesses momentos, irmãos, que a nossa alma grita, a presença de Deus é que traz refrigério à alma, irmãos. Eu não sei de que maneira você está agora, eu não sei como a tua alma está nesse momento, mas no momento que Jesus estava enfrentando um dos momentos mais difíceis dele no ministério terreno, a alma dele se quebrava, mas naquele momento não houve uma palavra sequer, mas houve a presença manifesta de Deus, trazendo refrigério à sua alma. O Espírito Santo de Deus manda eu dizer à igreja nesse momento: eis que estou trazendo refrigério à tua alma, eis que estou trazendo refrigério à tua alma. Você não está entendendo o processo, mas eu estou trazendo o refrigério que a tua alma precisa. As pessoas que conhecem a tua situação, que sabem o momento que você está enfrentando, não vão conseguir entender a paz que está em você, porque essa paz o homem não pode dar, mas o meu Espírito, a minha presença nesse momento está com você, passando por essa situação. As pessoas vão dizer para você: Deus falou alguma coisa com você? Você vai dizer: não, Ele não falou, mas eu sinto uma paz no meu espírito, a minha alma descansa no Senhor, porque Ele está presente comigo nesse momento. Sei que amas. Olha o que o salmista Davi diz, Salmo de número 42, verso 5: porque está tão triste, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Aleluia. É interessante, irmãos, Davi, muitos anos antes de Jesus vir, Davi, muitos anos antes do Espírito passar a habitar no espírito do homem, porque nós sabemos que naquele momento, na antiga aliança, a presença do Espírito Santo era temporal. Ele não habitava no Espírito, mas ele estava nas pessoas, mas também ele se retirava das pessoas. Mas Davi entendeu muito bem isso, a ponto dele dizer à sua própria alma, no momento de angústia, no momento de perseguição, no momento onde muitos se levantavam contra Davi, ele entendeu que não era o espírito dele que estava fraco, mas a alma dele que estava agitada. Então ele começa a ministrar a sua alma. Você precisa entender que você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Se você achar que você é a alma, as coisas vão se complicar, porque a alma, muitas vezes, ela vai se moldar aos momentos e circunstâncias da vida. Entenda uma coisa: não é você que está agitado, não é você que está preocupado, não é você que está aflito, mas a tua alma que está desesperada. E o que fazer, Wagner? Ministra para a tua alma. Olha que lindo essa declaração de Davi: ó minha alma, porque você está preocupada, espere em Deus. O espírito de Davi estava forte, mesmo no momento onde a alma dele estava desesperada. Eu não estou dizendo que você não vai passar por situações que você vai ter medo, eu não estou dizendo que você não vai passar por situações que você não vai estar preocupado. A questão é, aonde está o teu espírito? Alicerçado na tua alma ou na palavra de Deus, aonde o Senhor diz: eis que estou contigo em todo momento, até a consumação do século. Davi sabia que mesmo escondido na caverna,
a sua alma gritando desesperada, ele sabia no teu espírito que a presença de Deus estava com ele. Mas eu quero que você coloque o verso 1 e o verso 2 desse salmo. Entenda porque muitas vezes a nossa alma se desespera. Entenda porque muitas vezes a nossa alma fica aflita. Davi, nesse versículo, nesse salmo, ele começa a dizer à sua alma: olha, espera em Deus. Mas sabe por que muitas vezes a nossa alma se desespera? Veja só, o verso 1 e o verso 2: como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Às vezes você lê esse salmo e você apenas interpreta no sentido de desejar a presença de Deus. Mas sabe o que acontece muitas vezes com as pessoas? Não é o fato de desejar, mas é a ausência da presença. E eu vou explicar para você. O verso 2 diz: a minha alma tem sede de ti. Eu sei que muitos aqui já tiveram sede. E o que é a sede? A sede é o anseio pela água? Também. Mas a sede, ela está mais voltada pela ausência de água, ou talvez de parte de água no seu corpo. Porque ainda que você esteja com sede e o teu corpo necessita de água, ele nunca vai estar sem água por completo. Mas o que é a sede? A sede não é apenas o desejo de beber uma água. A sede é você entender que o teu corpo está com falta de água necessária. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Talvez você está pensando: não, eu preciso desejar mais a presença de Deus, quando na verdade a tua alma, ela está ausente da presença de Deus. Como isso, Wagner? O que você tem alimentado? Porque se você tem alimentado a tua alma da palavra de Deus, ela nunca vai sentir sede, ela vai desejar mais e mais a presença de Deus, mas não ter a ausência da presença de Deus. Mas o problema é que hoje, o que nós alimentamos a nossa alma? Netflix, séries, filmes, documentários, guerra, feed de Instagram. É isso que muitas pessoas têm alimentado a alma. Então, essa sede não é simplesmente o fato de você desejar a presença de Deus. Talvez a sua alma está gritando, dizendo: olha, falta Deus. Falta Deus. É a tua alma dizendo para o teu espírito: eu preciso mais de Deus. Porque talvez a tua alma está caminhando por tantos lugares. E a questão é, ainda que a tua alma pode muitas vezes estar aflita, o teu espírito tem que estar fortalecido. Mas Davi sempre permaneceu o espírito dele forte, a ponto de momentos que a alma dele se desesperava, ele alimentar a sua alma dizendo: espera em Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu rochedo. Mas o que você tem alimentado a sua alma? Não vai dar certo mesmo, eu acho que não vai conseguir. Eu acho que é melhor eu já assinar o testamento, porque acho que essa doença vai me matar. É isso que você está alimentando a sua alma? O meu casamento não tem jeito mais. O que você está alimentando a sua alma? Começa a se encher da presença de Deus, começa a se encher da palavra de Deus, a ponto da sua alma ser saciada pela ausência da presença de Deus. Muitas pessoas são governadas pela alma, quando na verdade o teu espírito tem que governar a sua alma. Entenda, Deus sempre está presente. Enquanto a tua alma está gritando por ouvir a voz de Deus, o teu espírito tem que manter a presença de Deus.